Olá pessoal, vamos a mais uma aula, agora semana 9, e vamos trabalhar 3 assuntos importantíssimos. Primeiro são figuras geométricas planas, né? A outra são os sólidos geométricos, que é um tipo de figura geométrica não plana. E, particularmente dos sólidos, vamos trabalhar as pirâmides e os prismas. As planificações delas e as suas nomenclaturas. Como é que recebe os nomes de cada uma especificamente, tá bom? Então, vamos começar com o seguinte. Imagina que você tenha um objeto, tá? Esse menino aqui está segurando um dado. E ele coloca esse dado em cima de um papel e consegue escrever ele. Então, a face desse desenho, quando você consegue colocar sobre o papel, sobre um plano, a gente chama isso de figura geométrica plana, que no caso aqui é um quadrado. Mas o cubo mesmo, ele é um sólido, eu consigo ver a imagem dele por diversos ângulos. Então, a gente chama isso de figura geométrica não plana, porque ele não fica totalmente em cima de um papel, ele não fica totalmente em cima de um plano. Eu consigo ver além do plano, tá certo? Então, aqui diz o seguinte, ó. As figuras geométricas que estão contidas em um plano, isto é, que tem todos os seus pontos em um mesmo plano, são chamadas de figuras geométricas planas. Já as figuras geométricas que não estão contidas em um único plano, ou seja, aqueles que não têm todos os seus pontos em um mesmo plano, são chamados de figuras geométricas não planas. Se você olhar para cá, ó, eu vou desenhar o cubo, certo? E imagina que aqui tem em cima, ó, um papel, tá? Que eu coloco essa face. Mas eu também posso pegar um papel e colocar nessa face aqui. Posso pegar outro papel e colocar nessa face aqui, tá? E assim eu consigo traçar vários planos sobre esse dado, tá? Então, por isso que ela não é uma figura plana. Ela é chamada de figura geométrica não plana. A gente vai trabalhar algumas figuras geométricas não planas, certo? Vamos chamar elas de sólidos, algumas delas. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho alguns objetos. Eu quero que vocês me digam quais desses objetos são planos e quais não são planos. Então, vocês vão fazer o seguinte. Você pausa o vídeo, anota aí no caderno que vocês quiserem falar e depois vamos ver a resposta quando você colocar play novamente no vídeo, tá bom? Então, suponha que vocês deram pause, tá? Então, vamos lá. Quais são as figuras que são planas e as não planas, tá? Eu vou chamar P de plana e NP de não plana, tá bom? Para a laranja. A laranja é plana ou não plana? Não plana, né? Você não consegue colocar ela sobre um papel, por exemplo, e deixar ela totalmente lá no papel. Você vai ver outros ângulos acima do papel, que vai te dar a ideia de não plana, tá? Por exemplo, esse triângulo. Esse triângulo eu consigo colocar todo no papel. Então, ele é uma figura plana, certo? Esse oval, que era para ser um círculo, mas aqui tá como um oval, tá? Essa figura aqui, ela é plana, porque eu consigo colocar toda no papel, todo no plano. Essa figura aqui de 5 lados, ó, é chamada de pentágono, tá? 5 lados, pentágono. Ela é uma figura plana, porque eu consigo colocar no papel. E esse cone aqui, um chapéuzinho de festa, ele é um cone, tá? Ele é um sólido, ou seja, ele não é plano. Por quê? Porque se você colocar ele no papel, você vai conseguir colocar a base, mas a parte de cima fica fora do papel. Então, ele não é plano, tá certo? A mesma coisa acontece com essa caixa aqui, cúbica, tá? Essa caixa, eu consigo ver que aqui o chão, ó, aqui a mesa, por exemplo, ela consegue só pegar um pedaço desse objeto. Então, ele é não plano, tá? E por último, essa lata de óleo, ele tem um formato cilíndrico, a gente vai ver mais pra frente. Ele também não é plano, porque eu consigo colocar isso aqui sobre a mesa e outra parte dela fica sobreposta a essa mesa, tá bom? E aqui a gente tem a ideia de figuras planas e figuras não planas. Vamos trabalhar algumas figuras não planas, chamadas de sólidos geométricos, tá bom? Elas têm característica e são classificadas de 2 maneiras. Umas figuras geométricas são poliedros e a outra são corpos redondos. Vamos classificar essas 2 maneiras, tá bom? Os corpos redondos são aqueles sólidos que têm formatos arredondados,
ou que rolam, certo? Você bota na mesa, ela vai de ladeira abaixo, certo? Então, por exemplo, a bola, ela é um corpo redondo, que é chamado de esfera, tá? O nome científico dela é esfera, ok? Nós temos o cilindro, que está representado aqui pela pilha. Ela também é um corpo redondo, que é arredondado. E que se você botar na mesa, ela vai também descer ladeira abaixo. Outra figura, que é um corpo redondo, é o cone. O cone que está representado aqui pelo copinho do sorvete, tá? Ele também é um corpo redondo. Então, 3 exemplos de corpos redondos, certo? Agora aqui embaixo eu vou trazer os poliedros. Os poliedros são diferentes dos corpos redondos, tá? E eu vou ter 2 tipos. Uns são chamados de poliedros, uns são chamados de pirâmides e o outro são chamados de prismas, tá? Mas a característica deles é que eles têm faces planas. As faces deles são planas, ou seja, aqui no cubo eu tenho as faces são quadrados. Aqui as faces são retângulos e quadrados. Aqui as faces são triângulos e quadrados, tá bom? Então eu consigo nos poliedros trazer as figuras planas em suas faces. Já nos corpos redondos não, porque embora eu tenha aqui um círculo, na lateral dele, ele vai ser outra figura, tá bom? Eles vão rolar, não vai ficar fixo no chão, não vai ficar plano no chão, tá certo? Vamos trabalhar agora um pouco do que é corpo redondo, tá? E poliedros, tá bom? Na letra A, o copo de água, ela representa um corpo redondo ou um poliedro? Um corpo redondo, certo? E o nome dessa figura que tá pedindo aqui, ó, o nome do sólido. O nome desse sólido, ele vai ser chamado de cilindro, tá bom, gente? Cilindro. Cilindro é um corpo redondo, tá? Redondo. Na letra B, vai trazer aqui um globo terrestre. Esse globo terrestre, ele representa o quê? Um poliedro ou um corpo redondo? Ele representa um corpo redondo porque rola, né? Tem um corpo arredondado. E o nome dele é chamado de esfera. Esfera também é um corpo redondo. Certo? Na letra C, eu vou trazer aqui a pirâmide. A pirâmide, o nome dele já está dizendo, pirâmide. Certo? As pirâmides, elas têm faces, triângulos e quadrados. E a pirâmide, ela é, então, um poliedro, certo? Um poliedro. Na letra D, eu tenho uma geladeira. Geladeira, ela vai ter essa base aqui no chão quadrada e vai ter essas laterais retangulares. A gente chama isso aqui de poliedro. É um poliedro. Mas como é o nome desse sólido? Bom, eu posso chamar ele de bloco retangular, posso chamar ele de paralelepípedo e posso chamar ele de prisma de base quadrangular. Prisma quadrangular. Tá bom? Tem esses nomes particulares. Mas o prisma quadrangular é o nome comum de todas as figuras com esse formato, tá bom? Na letra E, eu vou ter cubo de gelo. Então, o nome já está dizendo, né? É cubo. O nome do sólido é cubo. E ele é um poliedro, porque ele não tem corpo redondo. Poliedro. Ok? E por último, tem esse chapeuzinho de festa, que eu chamo de cone, né? Cone é o nome do sólido. E ele é um corpo redondo. Corpo redondo. Certo, gente? Então, aqui eu tenho alguns tipos de objetos no nosso dia a dia, que são poliedros ou corpos redondos. Vamos trabalhar alguns poliedros, tá certo? Vamos trabalhar o que dos poliedros? As faces, os vértices e as arestas. Não sei se vocês lembram, mas eu trouxe aqui na imagem o que representa cada uma delas. As faces são aquelas figuras geométricas planas, tá? Pode ser um quadrado, um triângulo, um retângulo. Então, aqui eu tenho essa face verde, mas eu também posso ter essa aqui, ó, que tá deitada. Essa aqui tá em pé. Tem várias faces, tá bom? Um sólido, ele vai ter várias faces, ok? As arestas são retas, tá bom? As arestas são retas que unem uma face com a outra. Então, quando você tiver duas faces, a união delas é chamada de arestas. Então, arestas são as retas, que é o encontro das duas faces, tá bom? E os vértices são chamados de
é representado por pontos, que é justamente a quinazinha, uma quina que une todas as arestas, tá certo? De uma determinada situação. Aqui eu tenho essa aresta, essa e essa. Então, ela uniu num ponto chamado vértice, que a gente chama de quina, tá bom? Bom, então aqui eu tenho os poliedros, eles podem ser classificados em prismas e pirâmides, tá certo? E a gente vai ver justamente isso agora. As pirâmides, eles sempre vão ter suas bases laterais, sempre serão triângulos, tá? Laterais, as bases laterais são essas que estão em cima da superfície. Então, essas faces laterais, elas sempre serão triângulos. E elas sempre vão ter um vértice lá em cima, um vértice comum, tá? Então, as pirâmides têm essa classificação. O que vai mudar de uma pirâmide para outra é a base. Então, a base ela pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono, um hexágono, e aí por diante, tá certo? Já os prismas, elas são caracterizadas porque as suas faces laterais são retângulos, tá? A lateral dela sempre vai ser retângulo. E a base, as bases, vão ter duas bases, tá? Duas. A de cima e a de baixo serão sempre iguais. Pode ser uma base triangular, uma base quadrangular, pentagonal e aí por diante. Então, a diferença do prisma para a pirâmide é que na pirâmide eu tenho uma vértice e uma base. E no prisma eu tenho duas bases idênticas, tá certo? E outra coisa, a lateral da pirâmide é um triângulo e a lateral de um prisma são retângulos, tá certo? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Essa primeira figura aqui, eu tenho suas laterais retângulos. Então, a lateral é retângulo, então eu já posso deduzir que é o quê? Lateral retângulo, prisma. Então, eu já sei que esse primeiro aqui é prisma, tá? Porque as laterais são retângulos. Aqui, gente, a lateral é o quê? A lateral é um triângulo. Então, eu já sei que é uma pirâmide, certo? Uma pirâmide. E aqui, gente, a lateral é o quê? A lateral é... Se eu vou colocar em pé, ela vai ficar sempre retangulares também. Então, é um prisma. Aqui eu já sei que é uma pirâmide. Já aprendi, professora. Triângulo lembra pirâmides. Ah, professora, aqui é um quadrado. Não se esqueça, tá, gente? Todo quadrado é um retângulo, tá? Todo quadrado é um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado, tá, gente? Mas aqui eu tenho que esses quadrados aqui são retângulos. Portanto, ele é um prisma. Prisma. E aqui, ó, laterais triangulares, pirâmide. Fácil, fácil. Então, eu já sei, professora, prisma tem lados quadrados, retangulares, e pirâmide tem lados triangulares. Então, eu já sei, pirâmide lembra lados triangulares e prismas, lados retangulares. Vamos lá, agora vamos planificar, certo? Imagina esse poliedro aqui, que eu já sei que é um prisma. Por quê? Porque tem laterais retangulares e as bases são iguais, ó. Essa base aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, ele é um pentagonal. Pentágono, né? Então, é uma base pentagonal. Portanto, quando eu planificar, olha o que acontece. Na planificação, ó, eu vou ter, como é um pentágono, tem 5 lados, eu vou ter 5 laterais, todas iguais a retângulos, tá? 5 laterais e duas bases. Ó, uma base aqui, outra base aqui, que são bases pentagonais, tá bom? Lembrando que esse aqui, ó, vai cruzar com esse, quando for fechar. Esse aqui vai fechar com esse aqui fecha com esse e esse aqui fecha com esse. Então, quando fechar, vai voltar esse sólido, tá? E eu vou ter a planificação contrária. É importante saber a planificação, porque é através dessas planificações que a gente cria moldes para caixas, para produtos de beleza e essas coisas mais, tá bom? Para saber depois o custo, quanto gasta, enfim, tá? Aqui eu tenho no poliedro B, tá bom? Poliedro B. Eu vou ter uma pirâmide. Professora, eu já sei que é uma pirâmide porque os lados são triangulares, tá bom? Tem lados de triângulos. A minha base, ele é um quadrado. Então, quando eu planificar isso, a base, ela vai ficar no centro, tá? E ao lado delas vai ficar os triângulos, que é justamente a planificação de uma pirâmide. Sempre vai ter suas pontas aqui triangulares e a base que tiver aqui. Bom, então, veja a cara de uma pirâmide planificada. Ó, a planificação de uma pirâmide sempre vai ter esses triângulos.
Aqui, olha, essa aqui também é uma pirâmide. Então, quando eu planificar, vai formar triângulos. E esse poliedro C, que é um prisma, quando planificar, vai ficar aqui, ó, os retângulos, tá certo? Só muda aqui a base, que é um quadrado, aqui é um quadrado. Aqui a base era pentagonal, aqui a base é pentagonal, tá certo? E na pirâmide é o centro que muda, o quadrado, aqui é um pentágono, tá? Mas sempre vai aparecer triângulos. E aqui sempre vai aparecer retângulos, certo? Agora vamos para os nomes. Ó, as pirâmides e os prismas, elas recebem nomes especiais, tá bom? Então, eu já sei que essas primeiras colunas aqui são prismas, tá? São prismas. E o que vai mudar desses prismas todos é a base. Então, aqui eu tenho uma base triangular, aqui eu tenho um quadrangular, pentagonal, hexagonal, certo? Então, todos são prismas. Mas aí o nome delas vão ficar, ó, prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal, tá bom? E nessa aqui eu vou ter vários triângulos, várias pirâmides. Mas o que muda de uma pirâmide para outra, professora? Vai ser a sua base. Aqui vai ser um triângulo, aqui é um quadrado, aqui é um pentágono, tá? Aqui vai ser com 6, é hexágono. Então, o nome vai mudar, ó. Pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal, pirâmide hexagonal, tá certo? Então, isso que muda na nomenclatura. O nome dos prismas e das pirâmides vão depender da base, tá bom? Do número de lados da base. Agora é com vocês, gente. Eu preparei aqui 5 questões para vocês responderem para mim. A primeira questão é: escreva o que é plano e o que não é plano. Uma folha de papel é plana ou não plana? Uma lata de extrato de tomate é plano ou não plano? E vocês me digam o que é aqui, tá bom? Na número 2, eu quero que vocês me digam o que é poliedro e o que é corpo redondo. Então, aqui eu trouxe o cubo, uma lata, a pirâmide e o cone. Então, vocês vão dizer para mim, essas 4 figuras, quais são poliedros e quais são corpos redondos. Bem facinho. Na número 3, eu dei 2 planificações. Olha, lembra? Planificação que tem triângulos e planificação que tem retângulos. Então, qual desses, como é que se chama esse tipo de planificação? Como é o nome desses poliedros? Aí você tem que dizer para mim, tá bom? Se é uma pirâmide ou se é um poliedro. Não, se é uma pirâmide ou se é um prisma, tá certo? No número 4, eu explorei um pouco mais. Eu dei uma figura aqui, ó, que é uma pirâmide, todo mundo já sabe, mas eu não vou dizer, tá? Aí pergunta aqui, qual o polígono que forma as faces laterais dessa pirâmide? Então, lateral já sabe que forma não vou nem dizer, tá? Quantas faces tem a pirâmide? Ah, quantas faces? Aí você vai contar 1, 2, 3. Vamos ver, tem um bocado, né? Deixa eu tirar aqui que eu risquei. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com a base, tá bom? Então, já disse a resposta. Qual o polígono da base? Aí, esse aqui, ó. Como é o nome desse polígono aqui? Eu já disse várias vezes no vídeo. Volta lá e verifica, tá bom? Se não lembra. Quantas vértices tem? Aí, você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5... Conta todas, viu, gente? Aí, bota aqui o número. Quantas arestas? Aí tem que... Quantas retas? Tem 1, 2... Aí vai contando, tá certo, gente? Veja quantas são e coloca aqui o número. Aí pergunta, qual é o nome dessa pirâmide? Pirâmide... Aí bota a base, que é pentagonal. Tá bom, gente? Aí a última questão, que é a questão 5, eu coloquei outra figura aqui, que é um prisma, tá bom? Lembra que o prisma tem suas laterais retangulares. Aí pergunta, qual o polígono que forma a face lateral? Eita, já disse, ó. Forma de um retângulo. Quantas faces tem o prisma? Aí você vai ter que contar, gente, quantas faces. Aí vai contar. Conta aí quantas, tá bom? Veja aí a figura, analisa quantos retângulos tem. E lembrando que na base tem uma base e outra base. São todos os lados, todos os retângulos, mais duas figuras aqui, que é um hexágono e hexágono, tá bom? Então tem que contar a lateral e as bases. Quantas vértices tem? Aí você vai contar quantos pontinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E lá embaixo também tem. 7, 8, 9, e aí vai, tá bom? Conta e coloca aqui o número. Qual o nome desse prisma? Não, faltou as arestas, né?
E quantas arestas? Arestas é a linha, é a reta. 1, 2, 3, 4, vai contando todas, tá bom? E qual é o nome desse prisma? Prisma hexagonal, porque a base tem 6, que é um hexágono. Tá bom, gente? Um abraço, fica com Deus.